Amém. Vamos ler a palavra do Senhor em Tiago, capítulo 3, a partir do verso 1, nós lemos assim: Meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observai, igualmente, os navios, que, sendo tão grandes, batidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro, e não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de feras, de aves, de répteis, de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai, também com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que essas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. Amém, meus irmãos? Essa é a terceira mensagem de uma série onde nós estamos aprendendo a respeito da bênção. E nós começamos aí na penúltima quarta-feira, né? Aprendendo sobre um propósito antigo do nosso Deus. É engraçado a gente falar isso antigo, né? Antigo do nosso ponto de vista, do ponto de vista de Deus, eterno. Porque Ele não está preso a tempo, não é uma coisa que Ele teve uma ideia um dia de fazer simplesmente, não é? Irmãos, um dia Deus chamou um homem chamado Abraão. Na época ele se chamava Abrão. E Deus deu a ele um sonho, uma missão, um propósito. Disse a ele que ele seria pai de uma grande nação. A partir de um homem, surgiria uma multidão de pessoas que iria formar uma nação. E Deus revelou para Abraão o propósito disso. Ele disse assim: em ti serão benditas todas as famílias da terra. A palavra bendita e a palavra abençoado é a mesma coisa. Então, o que ele estava dizendo, algumas traduções, inclusive, vão apresentar dessa maneira: em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. Desde o início, meus irmãos, ali na formação do povo de Israel, o plano de Deus é revelado para nós. O plano dele é que todas as famílias da terra sejam abençoadas. Deus quer abençoar a sua família. Amém? E como isso veio se desenvolvendo, nós aprendemos lá na primeira noite que na própria cultura do povo hebreu existiam vários mecanismos que naturalmente, no dia a dia, no normal deles, eles se abençoavam uns aos outros. Existia na própria lei mecanismos para que o povo fosse abençoado. Uma oração que nós aprendemos lá na primeira mensagem, a oração sacerdotal, que os sacerdotes iriam abençoar o povo todos os dias. Mas o ponto-chave para que todas as nações, todas as famílias da terra, fossem abençoadas, diz respeito, meus irmãos, à pessoa de Jesus. O plano de Deus é que a partir da família de Abraão, do povo de Israel, nascesse o Salvador, o nosso Jesus, e Ele traria salvação para todos os povos, para todo aquele que nele cresce. E a salvação por si só já nos torna tremendamente abençoados. Mas, meus irmãos, para além da bênção da salvação, que já faz com que muita gente seja abençoada,
existe um plano de Deus que todas as famílias sejam abençoadas. E como isso é possível? Quando Jesus começa a ensinar os seus discípulos, ele traz ali uma nova cultura. Ele traz a cultura do reino de Deus, e o reino de Deus é um reino que abençoa as pessoas. Você vê no ensino de Jesus em vários momentos ele falando a respeito disso. Ele fala, por exemplo, em Lucas 6, 28, a respeito daqueles que amaldiçoam você, como que você deve se portar. O que eu faço? Alguém está me amaldiçoando, amaldiçoou de volta? Não. Isso aí é o que o reino das trevas faz, é o que você aprendeu no reino desse mundo desde cedo, xinga de volta, não é? Jesus fala, vocês vão abençoar aqueles que te amaldiçoam. Isso continua em todo o ensino que o Espírito Santo vai inspirando os apóstolos a escreverem em Romanos 12, 14. Paulo fala, abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Na primeira carta de Pedro, capítulo 3, quando Pedro está falando para a gente não pagar o mal com o mal, insulto por insulto, ele diz, antes pelo contrário, abençoando, pois para isto fostes chamados, para que vocês recebam a bênção por herança. Irmãos, vocês foram chamados para abençoar. Isso é um dos nossos trabalhos como igreja de Jesus. Espalhar uma cultura de bênção. E para isso a gente precisa relembrar um pouco aqui o que é bênção. Para que a gente consiga como igreja estabelecer essa cultura de bênção. Eu cheguei a comentar em uma das ministrações passadas um pouco do trabalho, do esforço que nós temos tido já há alguns anos como comunidade de fé, como família de fé, para implantar essa cultura de bênção em várias ocasiões na vida das famílias e na vida do todo da igreja. O que é bênção, meus irmãos? Apenas relembrando para ficar bastante claro e para a gente conseguir entrar bem no texto que nós vamos trabalhar nessa noite. A bênção, quando a gente lê no Antigo Testamento, é a palavra que diz respeito a alguém se ajoelhar, literalmente é isso, se ajoelhar diante de outra pessoa. A conotação é liberar palavras nesse momento para que essa pessoa prospere, impulsionar essa pessoa para que ela dê certo na vida. Só que não quer dizer simplesmente isso. O significado vai além, como eu disse agora há pouco. Às vezes é traduzido também como bem dizer. E o que é isso? Tem a ver com falar bem. No Novo Testamento, inclusive, essa palavra, no Novo Testamento é escrito num outro idioma, no grego. E no Novo Testamento a palavra é eulogia, que para a gente em português deu origem à palavra elogio. Também muitas vezes no Novo Testamento é traduzido para a gente como bem dizer. Mas tudo é o mesmo significado. Abençoar. Abençoar é tanto dizer para alguém aquilo que você deseja de bom que aconteça com essa pessoa, com autoridade espiritual, com fé no seu coração, para que aquilo se cumpra, quanto você elogiar a pessoa. Basicamente é isso. Você bem dizer a pessoa. Quando você faz isso, você está trazendo algo de bom que Deus colocou na vida dessa pessoa. A maneira como o reino das trevas trabalha e a maneira como Deus trabalha é parecida em alguns aspectos no que diz respeito a bênção e maldição. Eu não disse para vocês o que é maldição, mas entenda, é o contrário da bênção. Se eu viro para uma pessoa e falo que aconteça isso, isso e isso de bom na sua vida, ou viro para ela e falo que dê tudo errado, que você quebre a perna, que você se lasque todo, é o contrário da bênção. Concordam comigo? Mas você entendendo a bênção como também um elogio, como você bem dizer, da mesma maneira, eu falar algo de bom a respeito da pessoa, declarar algo para essa pessoa de bom, é uma maneira de transmitir a bênção. E da mesma forma, eu falar algo de ruim para essa pessoa, sobre a identidade dessa pessoa, sobre aquilo que ela é uma maneira de eu maldizer, ou seja, de eu amaldiçoar a vida dessa pessoa. Isso é importante demais a gente entender, meus irmãos, porque a gente pensa muitas vezes que amaldiçoar é igual bruxa de desenho animado. Vocês já viram?
Tem aquela figura com o nariz comprido, com uma verruga preta, que ela vira e... que a sua vida, e roga lá uma praga sobre a vida da pessoa. Um dia eu volto para buscar o seu primeiro filho, essas coisas, né, de contos de fada. Na verdade, a maldição está muito mais presente na vida da gente do que a gente pode perceber. Porque toda vez que você maldiz alguém, você fala mal de alguém, você declara algo ruim a respeito de uma pessoa, você está amaldiçoando essa pessoa. É simples assim. Então, nós temos essa tendência, né, de em determinados momentos da vida, num momento de raiva, num momento de revolta. Eu dei um exemplo na semana passada, que às vezes dentro do ambiente familiar isso começa a acontecer. A filha, por exemplo, bota uma roupa meio indecente e vai sair de casa. E a mãe, ao invés de corrigir com amor, chamar atenção, disciplinar, ensinar o que é o certo, o porquê que aquela roupa não é adequada, começa a falar coisas sobre quem ela é. E ela não é aquilo. Isso é roupa de vagabunda, você é uma vagabunda por acaso, e não sei o quê, você não vai dar certo na vida, e tal, e coisas desse tipo que as pessoas falam. E o que acontece? A própria mãe está lançando uma palavra de maldição sobre a filha. Irmãos, será que isso daí é algo tipo, vamos pensar assim, puramente psicológico? Você há de concordar comigo que se não tivesse nada de espiritual envolvido, só o fato da própria mãe virar para a filha e falar coisas pesadas desse tipo, que ela não vai dar certo na vida, que ela é uma vagabunda e coisas dessa natureza, só pelo aspecto psicológico, você há de concordar comigo que já seria um estrago na vida da pessoa. Já seria algo de negativo, que ela ia chegar na idade adulta ainda tendo que lutar com esse tipo de coisa. Porque aquela pessoa que Deus confiou para transmitir a identidade dela, na verdade está sendo usada pelo diabo para transmitir a identidade do reino das trevas. Mas, meus irmãos, não é meramente psicológico, é o que esse texto vai mostrar para a gente. Eu preciso que você pense isso. Eu disse que tanto o reino das trevas quanto o próprio Deus usam pessoas para transmitir a mensagem que eles querem. Qual é a mensagem de Deus? A mensagem de Deus é que essa menina é uma vagabunda. Desculpem a palavra, eu tenho outras mais pesadas que não dá para usar, essa foi o meio termo, né? Mas para você entender que essas coisas acontecem no nosso dia a dia, essa é a identidade de Deus. Deus, quando gerou essa criança, essa jovem, essa adolescente, sei lá, dentro de si, antes da fundação do mundo, gerou uma pessoa com essa identidade. Isso é o que o reino das trevas quer que ela se torne. Deus vai usar pessoas, e as pessoas que, principalmente, Deus vai usar, é o pai, é a mãe dentro de casa. E se o pai e a mãe não estão cumprindo bem esse papel, o reino das trevas vai preencher essa lacuna e vai encher a cabeça dessas crianças com uma identidade que não é aquela que Deus sonhou para eles. Porque se essas crianças crescerem com a identidade que Deus sonhou sobre eles, eles são perigosos para o reino das trevas. Eles são um perigo para os demônios. Eles vão cumprir o propósito de Deus nessa terra. Por isso é tão importante, meus irmãos. O texto que nós lemos é um texto em que Tiago, inspirado pelo Espírito Santo, ele está ali dando instruções à igreja na sua carta. E aqui nesse início do capítulo 3, ele começa a falar a respeito do perigo, que é qualquer um se tornar líder, se tornar mestre, na verdade. Porque a pessoa que está ensinando, ela está correndo um risco muito grande, porque ela vai ter um juízo de Deus muito maior sobre a vida dela. Porque, e ele diz o motivo, todos nós tropeçamos em muitas coisas. Então, alguém que está aqui na minha posição, por exemplo, ensinando a um grupo de pessoas, se eu ensino alguma coisa meio torta, alguma coisa mal entendida, e provavelmente essas coisas acontecem, como ele disse, todos tropeçamos em alguma coisa, isso não vai ser cobrado de você que ouviu, vai ser cobrado de mim que ensinou. O juízo de Deus é muito maior.
E Tiago começa a desenvolver a respeito dos perigos da língua e entra nesse assunto de bênção e maldição. Como nós temos crianças aqui, deixa eu deixar bem claro, né, do que está falando quando fala de língua. Está falando simbolicamente, tá, crianças? Não sei se ele já alcança o que é simbolicamente, se eu estou ajudando ou se eu estou atrapalhando, né? Tem uma porção de coisa dentro da gente, pensamentos, sentimentos. Em um dado momento isso é colocado para fora. E como isso é colocado para fora? Através da nossa fala, de todo o nosso aparelho fonológico. E o principal órgão envolvido nisso é a nossa língua. E Tiago vai falar bastante a respeito da língua como símbolo da nossa fala. E olha que coisa interessante. Ele começa falando que isso é algo extremamente perigoso. Quem é a pessoa que consegue domar a sua própria língua? Porque lá mais para baixo ele vai dizer, né, que as pessoas estão o tempo todo domando, né? O ser humano é capaz de domar o mundo inteiro, todos os animais, domina tudo e tal. Talvez uma referência ali ao livro de Gênesis, ele falando isso. Mas quem é que consegue domar, controlar a sua própria língua? E ele fala algo que eu acho muito interessante, muito forte, porque ele fala como se a língua fosse a coisa mais difícil de todos os desafios e tentação para a gente vencer. Ele diz assim, que quem consegue vencer e domar a sua língua, consegue dominar o corpo todo. Você já tinha parado para pensar nisso? Qual é a sua maior área de tentação? Muitas pessoas talvez vão dizer, são os meus olhos, a área sexual me tenta muito e coisas desse tipo. Tiago está dizendo para a gente que se você consegue vencer a sua própria língua, você consegue dominar todo o resto, porque a língua é o mais difícil. Ah, pastor, será? Isso aí deve ser para aquelas pessoas que são muito mentirosas, isso aí deve ser para aquelas pessoas que falam muito palavrão, né, que estão o tempo todo tentando manipular as pessoas com as palavras. Será? Deixa eu fazer uma pergunta para você. O que sai da sua boca quando você está com raiva? Você fica com raiva, meu irmão? Você fica com raiva, minha irmã? E eu vou um pouquinho mais além. Quando você fica com muita raiva, normalmente quem é que está perto de você? É engraçado, porque o patrão apronta com você no trabalho e você vai ficar com raiva em casa. Não é desse jeito? O lugar onde a gente tira as máscaras, o lugar onde a gente abaixa a guarda, o lugar onde a gente está mais vulnerável para esse tipo de queda é onde? É dentro de casa. É com aquelas pessoas que a gente não deveria falar certas coisas, é que a gente fala. E é aí que a mãe vira para os próprios filhos e fala, esse menino é uma peste. Já ouviu isso? Alguns falaram já da minha mãe, né? Esse menino aí é um porqueira, só me dá trabalho. Quer dizer então que Deus, quando estava fazendo esse menino, ele pensou, vou mandar um porqueira para a terra. Vou mandar uma peste agora para aquela família para atentar. É assim? Você está sendo usado por Deus para entregar a bênção. Ou você está sendo usado por Deus para entregar a identidade que o reino das trevas quer. Irmãos, isso é muito pesado. E tem certas coisas que são culturais, que as pessoas repetem com muita tranquilidade, sem entender que isso está errado. Eu faço isso. Você faz isso. Quantas vezes eu ouvi marido se referindo à esposa como dona encrenca? Você sabe o que é isso? Isso é misturar identidade com comportamento. Você precisa aprender a separar identidade de comportamento. Eu muitas vezes falei ao longo da vida e eu tenho medo de, se eu tiver com muita raiva, eu vou falar de novo. Porque num relacionamento, você entra numa situação de discussão,
seja a criança enchendo muito a sua paciência, seja o seu marido te enchendo muita paciência, ou a sua mulher te enchendo muita paciência, você abre a boca e fala: fica quieto! E você chama a pessoa por aquilo que ela fez e não por aquilo que ela é. Então olha só, uma criança contou uma mentira, ela não é uma mentirosa, ela contou uma mentira, corrige o comportamento, não faça uma declaração sobre a sua identidade. Lembra da mensagem da semana passada? Este é o meu filho amado, nele está o meu prazer, o próprio pai falando para o filho. São muitos textos no Novo Testamento que vão orientar a gente a respeito dessa cultura de bênção. Irmãos, a gente tem que aproveitar cada momento para poder abençoar. Eu me lembro, um certo momento, eu estava pescando com um irmão da igreja na beira de uma praia, e aí chegaram alguns moradores de rua e ficaram ali, eu não me lembro se era 2 ou se era 3, e acho que eram 3, e eles estavam ali falando e tal, querendo alguma coisa, a gente não tinha nada, só tinha isca e peixe ali, né? E aí eles despediram, a gente conversou um pouquinho ali, eles despediram e foram andando, e ao mesmo tempo que no meu coração estava assim, graças a Deus estão deixando em paz, né? Vou continuar a minha pesca, me veio um incômodo no meu coração, eu vou deixar esse povo sair daqui do mesmo jeito, eles passaram pela minha vida e vão continuar da mesma maneira, um incômodo que eu sei que era o Espírito Santo. Aí enquanto eles estavam ali uns poucos metros de mim, eu levantei a mão e falei: que Deus abençoe o caminho de vocês. Aí os 3 fizeram assim, voltaram e pararam. Eu já vi que o senhor é um homem de Deus, ora pela minha vida, eu preciso sair. Aí desarmou, as mentiras caíram, era desviado, e um começou a chorar, e por fim, eu e outro irmão estavam ali orando pela vida deles, ministrando naquele pessoal ali na beira da praia, porque a bênção faz isso, a bênção abre o coração, mas a maldição fecha. Quando você fala algo de bom para o seu esposo, para a sua esposa, para os seus filhos, o coração deles se abre para você. Quando você, no momento da raiva, se permite falar esse tipo de coisa, xingar de peste, de qualquer coisa que a pessoa às vezes até está fazendo, mas não é aquilo que ela é, não só o coração se fecha, como o texto vai dizer para a gente que outras coisas vão acontecer. Né? Deixa eu só abrir aqui. A língua também, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Ele aqui está dizendo que uma pequena coisa, uma pequena fagulha, é capaz de gerar uma consequência gigantesca. Um pouquinho antes disso, ele vai fazer uma comparação com a língua, usando 2 figuras. Primeiro ele fala do cavalo, que é o maior animal que se tem ali, né, dos animais domésticos, que um pequeno freio na boca do cavalo serve para guiar o cavalo para algum lugar. E aí ele compara com a maior das embarcações, um navio, o leme do navio, para onde o timoneiro virá, aquele leme pequenininho é capaz de comandar um navio gigantesco. A língua é capaz de determinar, primeiramente, a direção para onde você está indo. A primeira consequência ruim de quem amaldiçoa, quando acontece uma maldição, é para a própria pessoa que está maldizendo. A própria pessoa que está fazendo isso, o texto vai fazer a seguinte afirmação: contamina. A pessoa é contaminada. Isso nos faz lembrar do que o próprio Jesus ensinou. O que contamina o homem não é o que entra pela boca, mas é aquilo que sai da boca da pessoa. Então olha só, quando você, na hora da raiva, perde a cabeça e fala o que você não deveria falar, a primeira pessoa prejudicada é você mesmo. Você está mudando o curso da sua trajetória. E não só isso, você está se contaminando. E contaminando com o quê? Do que Jesus estava falando? Os próximos versos vão clarear para a gente que tipo de contaminação é essa. Olha só, verso 6. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro.
E não só põe em chamas toda a carreira da existência, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Irmãos, para mim o versículo mais pesado de todos, de toda essa sequência, é esse que a gente acabou de ler, não sei se você percebeu o porquê. Ele está dizendo que a língua é capaz de alterar, não é? Tem uma expressão aqui, ó, põe em chamas toda a carreira da existência humana. A gente vai ter uma série de traduções diferentes aqui. Alguns vão dizer, põe em chamas o curso da natureza, mas no texto original dá a ideia de roda, algo que está rodando, circulando, se repetindo. E Gênesis, né, é a outra palavra que dá a ideia da criação, daquilo que foi lá no início. Então, tenta imaginar a situação comigo. Ele está dizendo que por causa da língua, a língua é capaz de atear fogo no curso natural das coisas. Altera a realidade das coisas. E presta atenção, a língua está botando fogo nas coisas. E quem está botando fogo na língua? Quem responde para mim? O inferno. A língua está botando fogo ao ponto de alterar a realidade natural das coisas, porque ela está sendo inflamada pelo próprio inferno. Você sabe o que é isso? Isso é um poder demoníaco, que a gente às vezes fica com medo de certas coisas, né? Tem crente com medo de olho gordo. Ai, pastor, aconteceu tal e tal coisa, furou o pneu do meu carro, é porque o povo está botando o olho gordo. Eu nunca vi olho gordo na Bíblia, meus irmãos. Eu acho até engraçada essa expressão, eu fico imaginando, o que é um olho gordo, né? Eu vi algumas pessoas assim que deve ser, né, aquele olho mais esbugalhado, essa pessoa que deve ser o tal do olho gordo, que furou o pneu do irmão, né? Eu não vi isso na Bíblia, não. Tem crente com medo de magia. Ah, pastor, isso aqui é uma magia negra que fizeram, trem brabo, pesado. Pior do que magia negra, inflamado pelo próprio inferno, capaz de alterar a realidade natural das coisas. Você pensa, as coisas ao seu redor podem ser alteradas se a sua língua estiver sendo inflamada pelo próprio inferno. Mas eu não faço essas coisas não, isso aí é para bruxo, pastor. Isso aí não é para gente não. Não. Tiago está escrevendo isso aqui, gente, para crente. E ele está falando a respeito de coisa que não pode acontecer. E você sabe por que ele está falando que não pode acontecer? Porque acontece. Não pode em termos de possibilidade, não. É em termos de que não deve acontecer. Está falando assim para o menino, não sobe nessa janela. Não é porque o menino não consegue subir, é porque ele consegue. Então quando ele vira e fala assim, olha, não pode sair da mesma boca água doce e água salgada, são fontes diferentes, né? De uma só boca procede bênção e maldição. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai, também com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que essas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Tem duas fontes jorrando dentro de você. Uma está vindo, sabe de onde? Do inferno. Um é um fogo capaz de destruir uma floresta. E o outro vem direto do trono de Deus, tem alguma coisa errada. Significa, muito provavelmente, que quando você abre a boca para bem dizer, não está sendo realmente como deveria ser. Porque você está sendo uma fonte que jorra de uma fonte ruim, amarga, inflamada pelo próprio inferno. Aí, com a mesma boca que você bendiz a Deus, e é a mesma expressão, elogia, abençoa, você amaldiçoa os homens. E você amaldiçoa algum homem? Maldizer. Ah, mas aquela pessoa é um bandido sem vergonha, que fez isso, fez aquilo outro.
por isso que eu xinguei ele todo. Aquela pessoa que você xingou todo é alguém que foi feito à imagem de Deus. É isso que o texto está dizendo para a gente. Nós não fazemos isso. A nossa cabeça está ensinada tudo o contrário disso. Brigar, arrumar confusão, xingar, descarregar raiva nas pessoas é o que nós fomos ensinados, que é o natural desde sempre. Mas a cultura do reino de Deus, aquilo que Jesus veio trazer para a gente, e a gente tem a responsabilidade de levar isso para todas as famílias da terra, é diferente. Você não pode maldizer alguém pelo simples fato de que essa pessoa foi feita à imagem do próprio Deus. E quando se trata dentro da sua própria casa, mais forte ainda. Irmãos, há um tempo atrás, o Senhor me confrontou muito com um texto que falava que a gente não podia maldizer, os governantes. E eu via governantes fazendo cada coisa mais cruel que a outra, fazendo coisa pior do que a outra. Nós não podemos fazer isso, e não é só com relação aos governantes. Você não tem o direito de amaldiçoar seu ninguém. Você é chamado para abençoar. E como eu disse lá no início, os principais estão dentro da sua própria casa. Aqueles com os quais você vive os momentos de maior pressão emocional, são esses que Deus está tratando a sua língua. São esses que Deus está usando para aperfeiçoar você. Então, em cada situação que você viver, lembra, deixa a raiva passar primeiro. Eu queria finalizar essa mensagem sendo muito prático com vocês. Porque em algum momento a raiva vai bater, e isso vai ser mais difícil para uns do que para outros. O que a gente faz? Irai-vos e não pequeis. Tá, mas como é que eu vou não pecar? Entenda, a sua emoção precisa ser botada para fora. Tudo que entra precisa sair. O ar você puxa para dentro, você precisa colocar o gás carbônico para fora. Você come alguma coisa, aquilo que o seu corpo não vai absorver, precisa também ser colocado para fora, senão você vai ter problema. Na sua vida emocional é da mesma forma. Tiago vai falar isso em outro texto, usando a expressão despojar. Bota para fora. Só que você não vai fazer isso nas pessoas ao seu redor. Vai para o secreto. Vai para o secreto com toda a raiva que você está sentindo. Ah, mas eu não gosto de orar com raiva. Você não vai porque você gosta, você vai porque você precisa. Dar soco em saco de pancada, no travesseiro e coisas desse tipo, na parede, isso aí não resolve nada não. Só vai machucar sua mão, dependendo de onde você bater. Despejar a sua raiva nas pessoas ao seu redor também não vai resolver. Eu vou para o secreto e vou fazer o quê? Vai falar para Deus o que você está sentindo. Deixa sair. Vira para Ele e conta como você está sentindo. Eu estou com muita raiva porque o meu patrão fez isso comigo. Eu estou com raiva porque a minha mãe agiu dessa maneira. Ela falou que eu sou isso. Aí vira para Deus e pergunta, eu sou isso, Deus? E deixa Ele falar no seu coração. Sabe o que Ele vai dizer? Ele vai dizer quem você é para Ele. E aí, quando você estiver com muita raiva e com vontade de maldizer a pessoa, você vira e fala, e essa pessoa, Deus, ela é isso. O que ela é? E Deus vai falar para você quem é aquela pessoa é. Você está com vontade de xingar a pessoa de A a Z. Deus vai mostrar para você quem aquela pessoa é para Ele. Aquele bebezinho que veio ao mundo há tantos anos atrás. Aquela pessoa que foi gerada nele antes da fundação do mundo. E aí você não vai conseguir olhar para essa pessoa com a mesma raiva. Você vai sair do secreto aliviado. Deus é a fonte da bênção. Existe uma fonte que é amarga, é a fonte da maldição. Existe um fogo do inferno que incendeia a sua língua, para que você se destrua e destrua aqueles ao seu redor.
Mas existe uma outra fonte de água boa, de água doce. Essa fonte da bênção é o próprio Deus, Ele é o Deus da bênção. Então, quando você estiver nessa luta para domar a sua própria língua, a resposta é: qual fonte você vai procurar? Estou com a cabeça cheia, com vontade de explodir não mexe comigo não, que hoje eu não estou bom. Não é assim que a gente faz. A sua esposa, meu irmão, precisa ouvir de você aquilo que vem da fonte de Deus, e não do fogo do inferno. A gente vai terminar essa mensagem da seguinte forma. Na semana passada eu não coloquei vocês reunidos em família, porque eu queria que a gente tivesse um momento de bênção mais distribuído como igreja. Mas eu queria que no fechamento desse momento, a gente tivesse, na medida do possível, eu sei que hoje é um dia que as famílias não estão muito completas, mas quem estiver aí vai fazer dessa maneira, porque são as pessoas que você mais viveu situações desse tipo. Se você está sozinho com a sua família, não tem problema, tem mais alguém que está sozinho com a sua família aqui. De cara eu estou vendo aqui uns 4 irmãos, não tem problema, vocês vão se juntar, porque vocês são família do Senhor. Mas se você está com seus filhos, até se está com seus netos, vocês vão ter um momento agora de se abençoar. Eu acho que a gente vai encerrar a live, para a gente ter mais tempo nesse sentido, né? Eu vou orar, vou despedir o pessoal de casa, vou recomendar que eles façam isso. E nós vamos encerrar assim. Assim como, pastor, reúne a sua família, se você está com a família aí. Reconheça primeiro, pergunta para Deus, se tem alguma coisa que você precisa pedir perdão. Se você tratou a sua esposa, não é hora de você pensar no que eles fizeram com você. Isso aí você vai escrever um caderno. Ainda mais com todo o sentimento vitimista, né, que nos infla. É você perguntando para Deus se você passou da conta. Seja com as crianças, seja com a esposa, seja com o marido, seja com quem for. Depois você pode pedir perdão. E aí você chega no principal. Quem é a fonte da bênção? Deus. Pergunta para Deus qual é a bênção que você quer entregar, que Ele quer entregar, na verdade, para a pessoa que está aí com você. E simplesmente entrega. Fala, em nome de Jesus, abençoe. E se você tem alguém que você andou maldizendo, porque você estava com raiva dessa pessoa e nem é da sua família, peça perdão também. Pergunta para Deus se essa pessoa é isso mesmo que você está falando a respeito. Deixa Ele falar com você. Peça perdão e abençoe. Mas está me perseguindo? Abençoe aqueles que vos perseguem. Mas está me amaldiçoando, falando mal de mim? Fala bem da pessoa. É assim que é a cultura do reino de Deus. Amém? Vamos orar e vamos formar grupos. Não vai embora sem viver esse momento, sabe? Está sozinho de tudo? Olha para alguém. Alguém, você pode se juntar de repente com alguma família. E todo mundo vai ser abençoado nessa noite. Amém? Pai, nós queremos primeiramente, Senhor, nos arrepender diante do Senhor. Porque da nossa boca, muitas vezes, ao invés de jorrar da fonte que é o Senhor, tem jorrado da fonte amarga, da fonte do inferno. E temos sido usados pelas trevas, ao invés de sermos usados pelo Senhor. Temos falado mal, amaldiçoado pessoas, falado coisas ruins a respeito das pessoas. E nós queremos que a nossa vida mude, que a nossa cultura mude nesse sentido. Nós somos o povo da bênção, nós somos a família da promessa, que já está sendo abençoada por causa da promessa do Senhor.
herdeiros da bênção, chamados para abençoar, como nós lemos aqui. E em nome de Jesus, meu Pai, nos ajude a lidar com a nossa raiva no momento de crise, para ir para o Senhor e não abrir a boca para arrumar confusão, para continuar a briga. Nos ajude a ouvir do Senhor, que é a fonte da bênção. E quando a poeira baixar, abrir a nossa boca e abençoar. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Você que nos acompanha à distância, faça esse momento com a sua família. Estamos com a nossa live encerrada e vamos encerrar o nosso culto assim. Quando você terminar o seu momento, está dispensado, tá bom? Mas não saia daqui, aproveita essa atmosfera, essa unção, não é? Para viver isso. Junte em família, se você está sozinho, ou junte com alguém que está sem família também, ou se ajunte a alguma família, porque você também faz parte da família desse irmão. Amém?